Dando prosseguimento aos livros favoritos da vida, tem vários que já tem os vídeos resenha aqui. Não é por acaso, tá? Porque realmente são os livros favoritos da vida. Então, eu mostro primeiro alguns franceses que eu li, reli, treli, como Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, que tem um vídeo resenha aqui, vou deixar o link embaixo. Eu desafio qualquer pessoa que tenha, assim, paixão, né, por literatura clássica ou tem algum interesse mesmo, que lendo esse livro não fique apaixonada pelo herói desse livro, pelo Gilliard, tá? Outro francês que é também um livro que eu adoro, que também tem vídeo resenha aqui, do Alexandre Dumas, A Tulipa Negra, nessa edição velhinha aqui, da coleção Saraiva. Tem uma ilustração aqui de época, que é um romance histórico. Gosto muito desse livro e eu já disse e repito, é aquele tipo de livro que não se escreve mais. Este aqui, o mesmo caso do Crime e Castigo no Dostoiévski e de Grandes Esperanças do Dickens. Se eu fosse obrigada a escolher apenas um Henry James, embora tenha muitos que eu goste, A Roda do Tempo, O Pupilo, A Outra Volta do Parafuso, se eu fosse obrigada a escolher um título só, seria A Fera na Selva. Também tem vídeo resenha aqui. Aí vamos para um americano, né? Aliás, o segundo americano, porque o James também é, embora tenha se naturalizado em inglês nos últimos anos, mas essencialmente americano. O senhor William Faulkner, com o livro dele que eu mais reli, embora tenha outros livros dele que eu gosto também, mas esse aqui foi o que eu li mais vezes, tá? E aí eu tô incluindo como favorito por isso, né? Eu tô fazendo esse modo de classificar, né? Senão eu não vou parar de fazer vídeo citando, vocês não vão terminar de ver. Então tem que ser aqueles livros que eu li, reli, consultei. E aí o Santuário do Faulkner, que também tem vídeo resenha aqui. E o mesmo caso, se eu fosse forçada a escolher um livro só do Faulkner, dos que eu já li até agora, esse aqui seria o escolhido, porque eu já o li, reli, treli, ele continua me impressionando. Ele é uma leitura que sempre me impressiona. Acredito que outros do Faulkner também, mas como esse aqui foi o lido mais vezes, vai Santuário. Que flerta com o romance policial. Não chega a ser não, mas tem um certo flerte. E aí, vamos para o meu brasileiro, né? Esse aqui, José de Alencar. Esse aqui não por A Viuvinha, mas por causa de 5 minutos. Que eu não sei quantas vezes eu li 5 minutos, eu perdi a conta. E o segundo livro dele que eu li mais vezes, Senhora. Eu também já disse, num vídeo do Convite para Ler os Clássicos, na parte 7, que eu dediquei às obras do José de Alencar e falei um pouquinho sobre o autor, que para mim o José de Alencar é um autor clássico brasileiro subestimado. Eu considero subestimado. Acho que ele construiu uma literatura num país que praticamente não tinha nada. Tudo que vem depois é importante. Você tem os contos do Machado de Assis, você tem um Lima Barreto, você tem muita coisa boa depois. Mas é fácil você fazer as coisas depois, quando você já teve alguém que abriu o caminho. Embora se fale de alguns outros autores, né, do romance brasileiro como precursores, eu acho que o primeiro com qualidade dos que eu li é realmente o José de Alencar. Até porque ele aí procura fazer um apanhado da paisagem brasileira e do homem brasileiro em várias partes do Brasil. Né? Ele tem o gaúcho, ele tem o sertanejo, tem vários livros tentando mapear o Brasil da sua época, né? E o tipo do homem brasileiro e dos costumes. E tudo isso eu acho que é muito pouco valorizado. E como eu disse, é fácil você fazer alguma coisa boa, né, grande, ainda que seja importante fazer, mas depois que alguém já começou.
Alguém deu os primeiros passos. Alguém construiu quando não tinha praticamente nada. E para fechar, esse livro aqui, que eu já citei em outro vídeo também, volta e meia eu cito o autor, Harold Bloom, com o Cânone Ocidental, que é um livro que eu li uma vez na íntegra e depois eu reli várias vezes capítulos salteados, capítulos que eu gosto muito, capítulos sobre o Milton e Paraíso Perdido e outros capítulos aqui, né? Porque ele pega uma série de autores, mais de 20 autores, e aí estuda esses autores para formar o seu cânone. Embora eu faça algumas restrições à seleção dele, ele seleciona, por exemplo, o Tolstói e não seleciona o Dostoiévski nesses capítulos, né? Porque depois ele faz essa listagem aqui do final, que aí ele coloca, né, muitos e muitos autores, que ele faz um apanhado, então, da literatura, né, dentro da história literária, que está aqui nesse apêndice, que aí ele começa com a era teocrática, aí passa pela a era aristocrática, a era democrática e depois a era do caos, né? E eu consulto muito, muito, muito o cânone ocidental. Apesar de eu ter as minhas discórdias em algumas coisas com Bloom, ele tem essa paixão pela literatura e a paixão por ler e reler, né, os grandes livros e descobrir sempre mais e acreditar nisso, que você nunca deu conta de um livro, que você está sempre lendo e relendo e encontrando mais coisas e se apaixonando mais. E eu acho que isso é uma coisa assim muito preciosa, muito preciosa. Então, eu tenho as minhas diferenças de opinião com o Bloom, mas é realmente alguém apaixonado por literatura. Eu só posso ter o maior respeito, a maior admiração por alguém que é tão apaixonado por literatura. E esse livro aqui é realmente o livro, para mim, dos que eu tenho dele. Eu não tenho muitos, eu tenho uns 3. A Angústia da Influência, esse, um que eu já mostrei aqui, como Como e Por que Ler, né? Acho que são só esses 3 que eu tenho. Ainda não comprei o Gênio. Eu pretendo comprar, mas ainda não comprei. Então, são livros assim. Esse, no caso, é um livro que eu consulto muitas vezes. Eu até dou uma olhada nos outros, mas esse aqui realmente é um livro que eu consulto bastante e que eu recomendaria se alguém me perguntasse de um livro que tem listas enormes no final, com sugestões, né, dos variados autores através de toda a história da literatura. Eu recomendaria sem hesitar, apesar de eu ter algumas diferenças, né? Discordar de algumas seleções que o Harold Bloom faz. E o próximo, eu espero, será o último vídeo dos livros favoritos da vida.